Opa, Olá, Tarcísio, tudo bem? É opa, Tárcio, tá, Tárcio. Márcio, doutor, isso. Tarcísio é o Ô, governador, né, Tárcio? é, belezeira, não? Tudo bem? Como que você tá? Você tá bem? Bom demais, doutor. Que bom, que bom. Mais que um professor aqui, você é um amigo, quero o seu bem, conta comigo, não tenha receio, viu? Tô aqui para te ajudar, quero o teu bem. Muito obrigado. Como tá as coisas aí? Você tá bem de saúde? Então, doutor, tá bom demais, tá calor aqui. Tá calor? Tá bem Fogo, abafado, fogo né? agudo, Você fogo tá... agudo, interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo é quente, né? É difícil lugar que não é quente aqui. Acho Nossa que só Campos senhora, de Jordão, né? O resto é tudo quente. nossa senhora, aqui tá feio demais. Mas estamos indo, né? Não, vai no ventilador, vai no ar-condicionado, vamos se virando do jeito que dá, né? Senão não dá não, senão eu fico é, Conta comigo, viu? Tô aqui pra te ajudar, viu? tá. Ô doutor, é o É, seguinte, sou estudante de Direito no último período agora, né? que Acabei legal. de passar no AB recentemente, na 37. Parabéns, show de bola. Daí, muito obrigado. Daí, eu e meu pai, a gente está lidando com uma situação de direito de família. Eu até separei umas perguntas que me perdoe se eu for um pouquinho embaralhado aqui. Imagina, né? Que isso, tô com você aqui, fica Foi o tranquilo. seguinte, ah, 13 anos atrás, a gente tem um parente, que ele é um filho fora do casamento de um senhor, né? E o senhor morreu e tal. Eu acho que já tinha feito antes o reconhecimento, né, de paternidade, antes da morte. E só que ele sempre foi um filho discriminado, assim, sabe? Pela mulher do senhor, pelos outros herdeiros. Sempre Aí na aquele filho mais época, desprezado, né? isso, aquele filho, né? Eles não gostam, né? Daí na época ele falou pro meu pai assim, meu pai tem apelido de casquinha, né? Aí ele falou assim pro meu pai, oi? Não sei. Oh, perdão. Ele falou assim pro meu pai, Casquinha, vê, ela resolve sair pra mim lá, que aí no final lá você pega uma porcentagem do que eu pegar. Já tá 13 anos isso, né? Daí, saiu o formal de partilha recentemente, né? E aí a gente tava tentando registrar. E assim, é eu e meu pai que tá atrás disso. Agora, meu pai é desde os 13 anos atrás e eu agora tô entrando e envolvendo ali. Agora você entrou na briga aí. Sim, Aí, o primeiro desafio foi registrar o formal de partilha, Tá. né? Formal de partilha. Aí foi um sacrifício, porque precisava de TR, CCIR da fazenda, né? Que é uma fazenda, né? Tem outros bens, eu acho, mas foram vendidos ao longo do tempo e tal, o cara já recebeu uma parte. Enfim, mas o meio que está em jogo agora é a fazenda, né? A gente correu atrás e, nossa, foi um trampo e a gente conseguiu, a gente tirou do nosso bolso, registramos o formal de partilha, né? Tá registrado. Registrou. Aí é o seguinte, a gente tem um advogado, né, lá, que tá cuidando esses 13 anos, só que ele, tipo assim, a gente não acha mais ele, não consegue falar com ele está literalmente Sumido. fugindo da gente, você tá literalmente Não fugindo. morreu, A não? gente vai lá, não, a gente vai lá, tipo, ele pede pra falar que não tá lá, mas a gente vê pela fresta que ele tá estacionado lá, Nossa, que sabe? chato, coisa Assim, feia, né? Enfrentar as coisas é, de cara, né, tá, mano? não, chegou num nível assim que eu já até conversei com ele, porque o meu pai, tipo, a gente é do interior aqui e tal, meu pai é essas pessoas mais chucrão, assim, meu pai fica no lá, azucrina, meu pai não manda um WhatsApp, sabe? Eu sei. Meu pai fica azucrinando, azucrinando, azucrinando. Mas enfim, eu vou começar, tipo, meu pai separou umas perguntas aqui pra eu fazer pro doutor, e aí eu vou começar. A primeira delas é o seguinte, como tá dessa maneira com esse advogado aí? Eu queria saber o seguinte, meu pai falou que tem uma procuração lá com todos os poderes, né, para representar no inventário. Eu queria saber o seguinte, a gente pode, já acabou essa para representar no inventário, já acabou a atuação desse advogado, porque o que a gente queria fazer? A gente queria entrar com extinção de condomínio e É. tal, e a gente quer contratar outro advogado e, tipo assim, para eu ir trabalhando junto também, para pegar um pouco mais de experiência, só que esse cara meio que não dá, porque ele sumiu, ele não Não parece dá que não quer atenção, saber e né? tal. Não dá atenção, fica difícil, né? Sim, sim. Aí, assim, a primeira questão eu posso contratar o advogado? Como é que funciona essa questão da procuração?
já acabou a atuação dele, porque dois advogados não podem patrocinar a mesma causa, né? A não ser que foi em consenso. Em consenso, ou for subestabelecido sem reserva de poderes, que você transfere ou com reserva. Nesse caso, se ele fez um inventário, ele foi contratado para fazer o inventário, chegou no formal de partilha, acabou o serviço dele. Acabou. Acabou, legal, show de bola. Por quê? Olha que legal. O doutor pode fazer o quê? Pode fazer ação de extinção de condomínio, pode fazer ação de arbitramento de aluguel. Qualquer outra ação é outra ação, outro mundo. Página do zero, né? Começa do zero. Tá, então, é o seguinte. A gente estava tentando vender para um dos herdeiros, né? Para a irmã desse rapaz, chama Carlos, né? É. A gente estava tentando negociar a fazenda para o marido dela, né? A gente estava tentando. A fazenda, pelos cálculos do meu pai, deve valer uns 900 mil. A gente estava tentando negociar por 730 mil, porque esse cara, ele tipo assim, tem uma condição baixa e tal, ele precisa desse dinheiro, não aguenta mais. Ele sabe? precisa, chegou num momento que Não. qualquer negócio é negócio para não perder. Não, e outra, é só desaforo, porque os caras, tipo assim, a fazenda tá lá e eles não estão pagando rendimento, nunca pagaram rendimento. Ah, entendi. Enfim, aí, a princípio, eles ficaram naquela, vou ver, aí ofereceram um preço mais baixo, já tava baixo. No final das contas, o rapaz, tipo assim, ligou pro corretor, falou pro corretor, vem aqui na fazenda. O corretor foi lá e falou, ó, o negócio é o seguinte, acha teus direitos 6 aí, porque eu tô com 2 advogados aqui, eu vou enrolar mais 6 anos isso aí. Nossa. Falou isso. Aí, o seguinte, eles não estão pagando rendimento, esse cara não tá vendo isso, né? Ele nunca viu os frutos dessa fazenda, né? Daí, ele quer vender isso o mais rápido possível. Daí a gente tinha pensado em extinção de condomínio. Só que a gente tem algumas dúvidas. Por exemplo, eu queria saber, por exemplo, a gente entra... É que o problema da extinção de condomínio, que tanto a extinção de condomínio quanto a ação de arbitramento de aluguel, você precisa ter a copropriedade ou a propriedade. Se tiver, legal, uma boa saída. Agora, quando a gente não tem, eu não consigo registrar o formal de partilha, então eu não consigo deixar de ser herdeiro. Eu apareço como herdeiro ainda. Eu não apareço como coproprietário. Aí eu estou impedido. Porque as ações petitórias e essas ações exigem o registro, a copropriedade, entendeu? Sim, mas aí tá, a gente já conseguiu registrar. Conseguiu? Legal, legal. Conseguimos registrar. Um sacrifício, tipo assim, pra achar o CCI, não, foi o CCIR, foi um sacrifício pra pegar esse documento. Foi um sacrifício pra gente. Eu sei, não é fácil não. A gente gastou quase 6 mil reais no registro e pra conseguir esse CCIR, que teve que moiar a mão de um cara lá. É fogo, né? Ei, Brasil. É complicado. A gente conseguiu, tá registrado. Tá registrado. Aí é o seguinte, tipo assim, qual que é o meu plano? Eu quero contratar, tipo assim, um amigo meu, tipo assim, que já é advogado, eu ainda tô no último período, e eu quero trabalhar junto com ele, entendeu? Entendi. Só que eu quero saber o seguinte, tipo, beleza, qual que é o próximo passo? Então a gente registrou o formal de partilha. Então a gente quer pegar na mão, o cara quer pegar na mão a fazenda, a escritura do pedaço dele e sumir com aquilo lá, entendeu? Ou ele, tipo assim, vende obriga a outra parte a comprar, porque, tipo assim, eles têm preferência, né? Na hora de vender, imagina. Que é uma fazenda só, então ele tem um pedaço. Os outros eles têm preferência, né? Agora, diante do que você está me falando, a melhor solução é o arbitramento, a extinção de condomínio mesmo. Por quê? Cai a ficha de todo mundo. Ó, você compra a minha parte, ou você vende a sua, ou vai para leilão, asta pública. Porque como ele quer queimar o imóvel, ele quer fazer dinheiro, é uma ótima saída, hein? Fazer isso, hein? Sim, aí eu tenho umas dúvidas nas questões práticas. Por exemplo, a gente tem duas coisas. A gente quer receber esses arrendamentos, porque a fazenda entra muito capital. Então, tipo assim, a fazenda tá rodando lá, inclusive é um mecanismo que não pode parar, né? Tanto que ela é autopagável, ela se paga, né? Eu tava vendo os autos do processo, na época, eles pediram um alvará lá para fazer um financiamento para custear a produção. Só que o Carlos, na época, acho que ele precisava assinar também, enfim, aí ele se opôs, né? Ele falou, não, eu não quero envolver com isso não, só que aí a parte lá ligou, precisa fazer isso, porque não pode parar a produção, né? A produção
construção tem que continuar, senão o bem perde valor. E aí eles fizeram financiamento lá para custear e estão lá. Só que nunca pagaram arrendamento. Então tipo, a gente quer pedir para eles pagarem os frutos. Aí uma dúvida. Até quanto tempo atrás dá para pedir? Para pagarem os frutos? A extinção, a extinção de condomínio ela pode ser pedida a qualquer momento. Agora, os frutos, né? Vamos dizer que alugou indevidamente, não repassou, aí você tem o quê? A ação de perdas e danos para cobrar isso. E essa ação, em regra, você tem 5 anos para cobrar isso. Então, os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Do conhecimento dos fatos para frente. Sim. Tem uma questão também que é o seguinte, eu estava vendo nos autos do processo, provavelmente foi na época meu pai pressionou o advogado, e o advogado tipo, ele foi lá e falou disso pro juiz lá nos autos do processo, fez uma petição, só que ele não pediu nada, ele só pontuou a respeito disso. Falou, tipo assim, ele nunca recebeu arrendamento, nunca recebeu nada. Aí o juiz falou assim, olha, isso aqui só mostra um mero incontentamento. O doutor não pediu nada. Tipo assim, ele não pediu nada, ele só pontuou que o rapaz nunca recebeu, que não sei o que e tal. Aí o juiz determinou um prazo para ele pedir o que ele queria, né? Só que ele perdeu o prazo. Nossa. Aí, tipo assim, eu fiquei pensando, será que isso atrapalharia, tipo, essa perda de prazo para se manifestar, atrapalharia a gente pedir? E me fala uma coisa, e consensual? Não resolve isso? Ninguém compraria consensualmente? Olha, eu fico com a sua parte. Porque já são coproprietários, fazer uma escritura pública ou não? Pessoal, ninguém quer comprar. Doutor, chegou num ponto que os caras tá ameaçando de tocar na bala. Nossa, tá feio o negócio. Tipo assim, tá feio. A gente já tentou, porque o maior interesse era justamente resolver isso o mais rápido possível. Vendia mais barato. Esse rapaz ele não quer envolvimento com os irmãos. Ele não gosta, porque sempre foi discriminado, sempre foi tratado mal. Então assim, ele quer acabar logo com isso, sabe? Poxa Só vida. que os caras tá num nível, tipo, na época o corretor levou um pessoal lá pra ver a fazenda, uns possíveis compradores, né? Botou pra correr. Eles estavam falando que não ia comprar. Botou pra correr, falou que quase que tipo assim, puxou a arma, então o negócio tá feio lá. Ao meu ver, aí tá, outra coisa que eu queria saber que é importante é assim, o que eles vão fazer contra? Porque quando ele falou isso de tipo, eles vão enrolar, a gente vai te enrolar 6 anos, isso se dá por causa que a justiça é morosa ou porque talvez eles tenham mecanismos e artifícios para fazer prolongar? O que eles podem fazer? Porque agora já está registrado formal de partilha, o rapaz já está com o nome lá como herdeiro na escritura. Tem muito advogado que usa esse argumento, né? Eu vou enrolar, vai demorar mais de 6 anos. Mas isso não é verdade, isso é mais uma alegação, um chutômetro, né? Por quê? Porque você nunca sabe quanto vai demorar uma ação. Claro que existem atos protelatórios para você segurar, atrasar, claro que tem. Tem ações que a gente busca isso, né? Criar atos protelatórios para ganhar tempo. Uma pessoa vai perder o imóvel no leilão, então você cria atos protelatórios para ela ficar no imóvel, né? Atrasar o leilão, suspender o leilão. Mas nesse caso de extinção de condomínio, não tem muito o que fazer, não. Porque se a gente for parar para pensar, o que é extinção de condomínio? Um herdeiro quer vender, o outro não quer. Quando um quer, o outro não quer, cabe a ação de extinção de condomínio. Vai para o Poder Judiciário, os herdeiros podem exercer o direito de preferência, né, de comprar, o coproprietário tem esse direito de preferência de comprar a parte do outro. Não comprou, não tem condições, não tem interesse, não quer fazer a adjudicação, vai para leilão. A discussão que pode atrasar um pouco esse processo é a avaliação do imóvel, né? Mas não adianta também querer fazer milagre na avaliação do imóvel. Não concordo com esse valor. Tá, mas você não concorda? Então vamos nomear um perito aqui. Vamos ver, perito, quanto que vale? Tanto. Então, é esse valor? Alguma impugnação? Ou seja, não dá para atrasar muito esse processo. Tem processo que dá. Você consegue ganhar tempo, mas a extinção de condomínio, a ação de extinção de condomínio, como ela funciona, como o próprio nome diz, né, uma alienação judicial para extinguir, acabar com a sociedade, porque as pessoas não se dão bem, não querem mais ter sociedade, ela vai ser resolvida em média em 6 meses, 1 ano. Não passa disso, não. É muito difícil, né? Sim. Então, tipo assim, a gente vai entrar com a extinção de condomínio. Quanto ao pedido dos arrendamentos e desses valores aí, seria uma ação autônoma, não dá para pedir acumulado.
Não dá. É uma ação totalmente autônoma. E o legal, uma dica que eu dou para vocês com muito carinho, falo no meu livro e para os alunos também, junta umas 2 avaliações, 2, se tiver 3. Porque se a outra parte contestar e falar, não concordo, você juntou 3 avaliações, entendeu? Ou seja, fica até difícil para a parte não contestar. Tem 3 avaliações. Quantas avaliações ela vai apresentar? Mais 3, né? Então, fica difícil, né? Então, e assim, na prática, vamos lá. A gente entrou com o pedido de extinção de condomínio. A extinção de condomínio tem que ter a citação, ou seja, os outros coproprietários, eles vão se manifestar, eles vão apresentar defesa. Essa defesa não tem muito o que fazer, é impugnar o valor, não concordar com o valor, ou falar, eu quero comprar, eu quero fazer a adjudicação do imóvel. Eu falo que a extinção de condomínio é que nem divórcio, né? Por mais que um não queira, o juiz vai decidir, a juíza vai decidir que sim, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fugir, né? É uma realidade, né? Sim, aí tipo assim, o juiz vai citar eles para se manifestar. Aí eles vão se manifestar, tipo assim, o que o doutor acha que que exatamente eles vão, de que forma eles vão se manifestar exatamente? O que eles vão falar? Tem ações que são ruins, né? As matérias de defesa são difíceis, não tem. E a extinção de condomínio, assim como o divórcio, é exatamente isso. O divórcio ainda se discute por bens, quem vai ficar com o filho, com a guarda, ou numa ação autônoma. Agora, a extinção de condomínio, a única tese de defesa que tem, que vai atrasar um pouco o processo, é você alegar que não concorda com o valor, que é uma simulação, o valor está muito aquém do que vale. Mas tipo assim, a extinção de condomínio, o que ela exatamente vai fazer? Ela vai fazer matrículas individuais? Não, a extinção de condomínio, existe a ação chamada divisão de terras, né? A ação de divisão de terras, ela vai dividir de fato. A retificação de área também divide. Então, existem ações para dividir. Mas a extinção de condomínio não. A extinção de condomínio é para forçar a venda desse imóvel. Esse imóvel vai ser vendido, né? Na ação de extinção de condomínio, o herdeiro ou coproprietário, ele pede a extinção do condomínio para que o imóvel vá a registro. Essa ação pode ser usada até antes do registro do formal de partilha. Mas não é correto. O correto é usar depois, né? Porque você já é coproprietário. Então, tipo assim, a ação de condomínio vai, tipo assim, manifestar eles para comprar, vai falar para eles, tipo assim, ou compra a parte do rapaz ou vende o imóvel. Exatamente isso. O objetivo da ação de extinção de condomínio é falar, um herdeiro quer vender, um coproprietário quer vender. E aí, você quer comprar? Você quer adjudicar? O valor é X. Você tem que depositar tanto porque a sua parte é tal, né? Não tenho condições, não tenho interesse em adjudicar. O juiz nomeia um leiloeiro, né, um leilão, e vai para a asta pública, marca a data e vai embora. Mas, tipo assim, se for para leilão, todo mundo se dá mal, né? Não, isso é ilusório, viu? É claro que eu já vi acontecer fatalidades, né? Fatalidades acontecem, mas não é bem assim como falam, né? Vai para leilão, é um risco muito grande. Não é, porque quando vai para leilão, já existe uma avaliação que foi feita por você. Você fez 1, 2, 3 avaliações. Então, o autor da ação, ele já sabe mais ou menos o preço que ele quer. E quando vai para leilão, não quer dizer que vai ser arrematado por 50% a menos, porque existe o preço mínimo, né? E você pode fazer a exigência do preço mínimo, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha imaginado que a ação de extinção de condomínio ia tipo assim, transformar a área em partes iguais para cada um. Dividir a área em partes iguais. Não. 100%. Aí o que eu tinha pensado? Só que aí tipo, eu pensei, por exemplo, tem a área total lá, aí 50% é da viúva, os outros 50% é 12,5% para cada um. Eu pensei que eles iam dividir esses pedaços para cada um e falar, aqui fica o seu pedaço, aqui é o seu. E aí eu fiquei pensando assim, como que eles vão decidir, tipo assim, você fica aqui, você fica ali. Porque querendo ou não, tem a área produtiva mais valiosa, né? A área produtiva. Então, a sede, talvez, só que aí que tá. Querendo ou não, um dos herdeiros está investindo na sede, está pondo dinheiro lá. Então, seria do interesse dele ficar com a sede. Então, a ação de extinção de condomínio ele não tem necessariamente a ver com isso. Não tem. Na verdade, existe a demarcatória, existe a ação de divisão de terras, cara, e tem esse objetivo, né? Dividir. Mas não é o caso da ação de extinção de condomínio. A extinção de condomínio é a venda, né? Tanto é que o nome correto, nós chamamos de extinção de condomínio, mas o nome correto é alienação judicial, que causa menos confusão.
O que é alienação judicial? O imóvel vai ser vendido judicialmente. Por quê? Porque alguém quer vender, o outro não quer vender, você não quer vender? Então compra a minha parte. É isso, esse é o objetivo dela, né? Sim. E, por exemplo, mas digamos que não existe uma hipótese onde o rapaz ele só quer um pedaço dele, digamos assim, ele quer tocar. Ele quer tocar a produção rural no pedaço dele, por exemplo. Ele não quer vender. Porque, assim, os herdeiros de lá, a última coisa que eles querem é vender aquilo lá. Porque aquilo lá é uma terra que os herdeiros, eu digo, a partir de lá, não o Carlos, né? A pior hipótese na vida deles é vender aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, eles vão tentar até o último segundo não deixar vender. Que tem um valor sentimental, imagino também, não tem isso? Também, né? E outra, eles estão investindo dinheiro lá, eles não vão querer deixar vender nem a pau. E aí, por exemplo, existe a possibilidade, só para saber, porque meio que não é isso que mas existe a possibilidade de falar, não, eu quero o meu pedaço, estipula o meu pedaço aí, eu vou ficar com o meu pedaço, por exemplo. Não, nesse caso não. Poderia ser feito alguma coisa nesse sentido, mas a estratégia é completamente outra, né? Então vamos dizer que eu tenho uma área que eu uso, que eu invisto, eu não quero perder essa área por questões sentimentais também. Aí o que eu faço? Eu faço uma topografia e vou lá e pum, distribuo uma ação dos campeão. Falo, juiz, eu quero separar essa área da área maior porque eu quero desmembrar essa área. Eu tenho a posse exclusiva. Então você faz um uso capião, um exemplo, né? Você vai tentar fazer o quê? Vai separar uma fatia da pizza, né? Você vai separar literalmente uma fatia da pizza. Então esse é o objetivo da ação do uso capião, com esse objetivo. Eu não quero vender esse espaço, não quero perder esse espaço. Então eu faço uso capião para me tornar proprietário exclusivo. Agora, no caso ele, né? Agora, na ação de extinção de condomínio, não. O objetivo é alienação judicial, é vender. Tanto é que, por mais que... Isso acontece muito. Isso dá raiva, né? Depende do lado que você está advogando. Já tive caso aqui no escritório que a pessoa tinha uma fraçãozinha ideal, bem pouquinho. Ela fez a extinção de condomínio e foi para leilão. Foi vendido o imóvel. E vendeu. Os outros ficaram doidos, porque um tinha 15, o outro tinha 50. O que fez a ação de extinção de condomínio foi o autor, tinha 2%, mais ou menos isso, né? Então, quando um dos condôminos se nega a extinguir o condomínio, não tem jeito, vai acabar acontecendo. A única forma que eu tenho para não ir para leilão é eu arrematar, né? Ou eu mesmo arremato no próprio leilão, eu exerço o direito de adjudicação, né? E era exatamente, na real, que o meu pai, ele já tá por aqui com esse pessoal, porque os caras, tipo assim, é difícil de lidar, já chegou no negócio, já foi pro pessoal. Entendi. Vai mesmo, assim, né? Até da gente que... O ser humano é difícil separar, né? Difícil, ele leva pro pessoal. Já foi pro pessoal. Então, o que meu pai tava falando? Meu pai queria vender, porque esse rapaz, ele tá por fora. Quem tá conduzindo é a gente, entendeu? Ele já deixou na mão de vocês, ele não quer saber mais, né? Sim. O meu pai falou, paga 730 mil. E aí eles não queriam, eles ficaram enrolando, e chegou esse ponto aí de... Ficou feio, né? Ficou meio deselegante. Aí... Chegou até se ofender, imagino, né? Chegou nesse nível, né? Não, ficou muito feio, sabe? Aí o que meu pai queria? Não, beleza, vai entrar com ação de extinção de condomínio e falar pra eles, ó, o negócio é o seguinte, agora vocês... tipo assim, eu acho que eu ofereci de 700 e... Só que eu imagino que também não seja bem assim da forma como meu pai imaginou. Mas tinha oferecido 730 mil. Vocês compraram. Agora nós quer tanto. Nós quer uns 900 mil, por exemplo. Não posso pagar, não tenho interesse. Então vai para leilão. Só que esse valor, agora nós quer essa quantidade, seria um valor que seria estipulado por um perito, por exemplo? Na verdade, a extinção de condomínio, ela tem sempre o objetivo de vender. É claro que antes da venda no leilão, na asta pública, o autor, né, pode exercer tentar o direito de adjudicação ou os réus, né, os outros coproprietários. Mas cabe até de divórcio, né? É muito comum a ação de extinção de condomínio e divórcio. Nossa, eu acho que eu fiz umas 300 aqui. Nesse caso, o que a gente tem que fazer para se precaver? Sempre juntar uma ou duas avaliações, 2, 3, né? E quando é feito, se o juiz nomear um perito e normalmente nomeia, aí você pode impugnar, falar que a perícia não foi bem feita, não representa a realidade, o valor real.
Mas a extinção de condomínio é a venda, né? É a venda mesmo. É uma ação, tanto é que o nome correto é alienação judicial. É que nós usamos no dia a dia extinção de condomínio, mas o nome correto é alienação judicial, porque é uma venda forçada, né? Entendi. E, por exemplo, o que, tipo assim, na extinção de condomínio, tipo assim, o que eu preciso exatamente? Tipo assim, o que eu preciso colocar lá? Tipo assim, eu preciso, por exemplo, eu vou atrás de um, de um engenheiro agrônomo para medir, por exemplo, para avaliar. E aí eu pego, tipo assim, vamos supor, como o doutor falou, eu pego 2, 3 avaliações, aí tipo assim, eu coloco lá na petição, e o que mais que eu preciso? Na verdade, é uma ação que, em termos de Documentação. documentação, ela é bem simples, viu? Na verdade, você precisa juntar sempre a certidão de propriedade atualizada, porque quando nós estamos falando de uma ação de extinção de Perdão, condomínio, o quê? é certidão de propriedade atualizada. Deixa eu anotar isso aqui só para... Certi- Certidão Certidão de propriedade atualizada. de propriedade Atualizada. atualizada. O que você vai fazer? Você vai juntar essa certidão de propriedade atualizada para provar a copropriedade. Você pode ter uma fração ideal muito grande, muito baixa, 1%. Quem é coproprietário tem o direito de pedir, tem legitimidade ativa para pedir a extinção de condomínio. Quem é proprietário, independente da sua participação, da sua parte, né? Mas o primeiro documento que a gente tem que juntar, e esse é obrigatório, é a certidão de propriedade atualizada. Porque você tem que provar que você é proprietário, coproprietário, né? Que você tem uma parte. Sim, aí, tipo assim, eu precisaria dessa certidão de propriedade atualizada. E aí, para poder deixar o processo mais robusto, o ideal é juntar uma ou duas avaliações, né? Pelo menos uma ou duas, tem gente que junta 3, mas em regra, o que é obrigatório é isso. Na verdade, planta, melhor descritivo, não é obrigatório, porque não vai dividir a área, né? Vai ocorrer a venda forçada. A planta melhor descritiva é obrigatória na demarcação, na divisão de terras, no uso capião, entendeu? E, por exemplo, vamos supor, o agrônomo vai precisar ir lá, correto? Ou não? Ou ele consegue Não fazer vai, isso não vai. Na verdade, remotamente? o juiz, a juiz, o Poder Judiciário, se for pedir a um perito, é uma perita de avaliação, uma perícia de avaliação, né? Para ver se o valor que você alegou nos autos, conforme as suas avaliações, é correto. Isso se a parte impugnar o valor, né? Mas o único pedido do juiz é a nomeação de um perito para fazer uma avaliação, entendeu? E quanto Sim, vale o mas, por imóvel só para não exemplo, ocorrer fraude, né? a gente vai, por exemplo, contratar um agrônomo para fazer tipo assim, Uma um planta? laudo tipo assim, a gente precisa para estipular esse valor, correto? Que a gente está para colocar no processo, como Tá. o doutor falou, né? Aí Não o precisa, agrônomo pode ser, precisa é claro que estipular, tem vários profissionais que fazem esse serviço, né? O não é arquiteto, o necessariamente um engenheiro, agrônomo. mas pode ser um corretor de imóveis, né? Um corretor, uma corretora. Eu falo porque não tem um peso, né? Eu não vejo, não tem um peso. Ah, esse Não aqui tem um vale. peso, porque o É, juiz, o juiz vai colocar um perito de qualquer forma, é. né? Eu talvez, até para vocês gastarem menos, contrate um corretor de imóveis, né? Da confiança de vocês, corretor, corretora, e ele faz a avaliação, né? Essa avaliação não necessariamente tem que ser feita por um engenheiro, alguma coisa assim. Não existe isso como requisito, né? Sim. E, por exemplo, digamos que o corretor vai lá. Se eles, por exemplo, tipo assim, se eles querem tocar, porque beleza, tipo assim, eu imagino que, tipo assim, o corretor pode ir lá porque, querendo ou não, é como se fosse via pública, né? As estradas. Pode, pode. Correto? E outra coisa, Mas essa se eles avaliação, oferecer algum tipo de resistência, pode usar força policial? é que essa avaliação, na prática, ela pode ser feita de várias formas, né? Essa avaliação ela pode ser feita de uma forma presencial, que é o correto, mas muitas vezes ela é feita por aproximação. Então, o corretor, a corretora, o profissional da área, ele vai obter as informações da metragem do imóvel, localidade, e vai fazer pesquisas de aproximação. Quanto vale os Então pode ser imóveis? remotamente, né? É, Pode ser feito, pode, é muito comum remotamente. isso, verdade, muito comum. Sim. Deixa eu ver aqui uns negócios que meu pai anotou aqui, só pra eu ver se eu não tô esquecendo nada. Ah, E é muito comum isso. Muitas vezes um laudo feito por aproximação ele fica mais bem feito do que um laudo indo lá presencial, tirar foto, né? Mudou muito, né? sim. Ah, então, meu pai tinha uma dúvida
era o seguinte, mas eu acho que o doutor já esclareceu, que ele imaginou que a extinção de condomínio fosse dividir, né, em partes, né, tipo assim, e ter matrículas individuais. Entendi. Então, tipo, os 12,5% ele ia ter a matrícula, e aí, tipo assim, ele pensou como é que seria essa feita divisão, porque não seria consensual, ele imaginou que poderia. Por isso explica para ele direitinho que essa ação, na verdade, todo mundo chama de extinção de condomínio, mas o nome correto é alienação judicial. É que nem a ação danos morais, né? No Google a gente vê a ação danos morais, muita ação por aí, danos morais, danos materiais, mas o nome correto é o quê? Perdas e danos. Então, queira ou não queira, a advocacia, a gente usa muito o nome errado de ação, o advogado brasileiro, né? E isso acaba dificultando até a compreensão, que nem a extinção de condomínio. Por que dá essa confusão? Porque extinção vai dividir, não é, ela não divide, né? Na verdade, é alienação judicial, é apelidada como extinção de condomínio, entendeu? Entendi. Perfeito. Então não existe, é que ele tá falando de sorteio, que tem que sortear. Não, explica para ele que a extinção de condomínio é alienação judicial. O que vai ser exercido é o direito de preferência, tanto do autor da ação como o réu, né? Os réus, se ninguém quiser abdicar, quer ficar com o imóvel pagando a parte do outro, aí vai para a asta pública. Aí vai ser vendida via leilão mesmo, leilão judicial. Isso é extinção de condomínio, né? Sim. É diferente de desmembramento, desdobro, né? No caso, mas por exemplo, no caso que eu tinha perguntado, se o Carlos falar, não, eu quero um pedaço da terra, aí seria outra coisa, seria uma ação de desmembramento? Seria outra coisa. Aí seria uma ação, talvez um uso capião, se ele tem a posse há muitos anos, uma estratégia muito boa. É que, tipo assim, o Carlos, ele nunca nem pisou lá. Ah, então não dá. Eu falo isso porque o uso capião também é uma ação para separar terrenos, terras, né? Quando a pessoa tem os requisitos, nossa, é maravilhoso, né? Porque prova a posse, mas pacífica nos donos, acabou, vai embora. Então é uma ação interessante. Agora, nesse caso, quando não tem a possibilidade de usar o uso capião, ele quer ficar com a área, teria que ser uma ação de divisão de terras. Mas divisão de terras, mas entre coproprietários é uma ação ruim de justificar. Ó, eu sou coproprietário, eu quero ficar com essa área. Não quer dizer que você vai ganhar. Eu diria que é uma ação de risco, né? Uma ação de muito risco até. Sim. Mas de fato não é. O interesse dele é pegar esse dinheiro e nunca mais conversar, nunca mais ter contato com esse A divisão de terras é legal se fosse consensual. Então, contrataria um topógrafo, dividiria as áreas, né? Que não vai acontecer isso nunca, porque tem mágoa, tem sentimento. Aí cada um ficaria com a sua parte. Aí sensacional. Faria o desmembramento, o desdobro, né? É muito mais fácil. Nossa, porque a divisão de um imóvel pode ser feita através de desdobramento, uso capião, mas como é litigiosa a coisa e posse não tem, nunca teve, nunca pisou no local, o único meio aí que ele possa ficar com o imóvel é a extinção de condomínio se tiver dinheiro ou um investidor para pagar, né? Então assim, eles tipo assim, com a ação de extinção de condomínio, eles não têm muito o que fazer para ganhar tempo, né? Esse papo Não tem, conversa, viu? Conversa com muito carinho, muita propriedade, conversa para assustar. Isso quer ganhar no grito, né? Assim, eu fiquei com o sentimento de que, tipo assim, eu sou novato ainda, né? Tipo, aí essa também não é a minha área de dominância maior, né? Então eu fiquei assim, muito provavelmente eles vão saber muito mais coisas que eu e provavelmente eles devem ter artifícios que eu não tem, conversa. Isso é que nem divórcio, né? Ah, porque você vai ver, eu vou atrasar o divórcio, vai demorar 10 anos, não vai sair. Aí sai. Hoje em dia o juiz antecipa o divórcio, né? Você pede antecipação da tutela, sai o divórcio, se tiver bens, continua a discussão. A ação de extinção de condomínio é isso, né? É para alienar judicialmente, né? Exerce o direito de compra, direito de preferência, adjudicação, mas se ninguém fingir demência, se ninguém tiver condições financeiras de comprar, vai para a asta pública, vai resolver dessa forma, né? Então, tipo assim, por exemplo, digamos que a gente faz lá o direito de preferência para eles comprarem, eles dizem que não tem condição, enfim, não tem interesse de comprar a parte do rapaz, por exemplo. Vai direto para leilão ou se, por exemplo, achar um comprador que compra a área, a gente consegue vender a área para esse comprador? Porque se for para leilão, existe a possibilidade de vender abaixo do que vale, correto? Eu falo que processo a gente pode pedir, né? Se habilitar como processo, como terceiro interessado. Então nada impede que alguém faça uma petição e fale, olha, eu tenho interesse na área por motivos pessoais, eu tenho interesse e o valor do leilão eu pago.
Isso é chamada venda direta, né? No Brasil, a venda direta pode ocorrer dentro de um processo. Então, isso poderia ocorrer. Aí, o que o juiz vai fazer? Pelo princípio do contraditório, porque ele não pode falar que sim ou que não, né? Pelo princípio do contraditório, o juiz é obrigado a abrir prazo para as partes se manifestarem, né? Então, as partes vão se manifestar e dizendo, olha, não concordo, eu não quero vender para ele, ou eu quero, e aí, dependendo da impugnação e das justificativas, vai para leilão. Agora, se ninguém impugnar da forma correta, vai ser vendido, viu? Vai ser vendido. Mas, por exemplo, na extinção de condomínio, eu poderia falar assim, por exemplo, requer que seja citado para se manifestarem, mas dizer que já existe um comprador em potencial. Tipo assim, poderia falar isso? Poderia abrir um tópico, né, nessa ação de extinção de condomínio, informando que existe uma pessoa interessada que gostaria que fosse vendido, alienado para ele. O judiciário vai abrir prazo, né? Vai abrir prazo, e se de fato os outros não justificarem bem, pode ocorrer a venda direta, sim. O nome disso é venda direta. Venda direta. Tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tipo assim, recapitulando, não tem muito o que eles fazer para prolongar, né? Não tem conversa mole. Agora, não sei o que você acha, que você já me explicou que a situação é tensa, né? Porque normalmente numa ação de extinção de condomínio, qual que é uma estratégia que a gente usa? Pede uma audiência de conciliação para tentar fazer um acordo. Mas você já falou que ninguém conversa com ninguém, a situação é tensa, melhor nem pedir. Sim. E vai dar certo a estratégia de vocês, viu? A estratégia é boa. Nesse caso tem que ser extinção de condomínio, não tem outro jeito, não tem outro remédio, né? Sim, e nossa, tipo assim, isso aí tá dando tanta dor de cabeça, porque para registrar esse formal aí, eu não tinha norte, assim, eu fui correr atrás na internet de achar essa documentação, e eu penei, até que a gente achou lá em Orlândia. Nossa, que dor de cabeça, hein? A gente achou um engenheiro agrônomo lá, e ele resolveu nossa vida, custou caro, um pouco caro, assim, mas ele resolveu nossa vida, ele adiantou demais. Então a gente conseguiu registrar por causa dele, né? Mas, enfim. E fizeram bem, porque se não registrasse, aí não dá para fazer nada, né? Se não registrasse, não daria para fazer a extinção de condomínio. Seria uma aventura jurídica. Como registrou, vai embora. Faz a extinção de condomínio, sim. Detalhe, junta a certidão de propriedade atualizada, né? Que é um pré-requisito para provar a copropriedade, e junta a avaliação. Pega 2 corretores de imóveis da confiança de vocês, né? Que vocês tenham amizade, vai embora. Faz isso. Sim. E pior que, tipo assim, a gente tá mais tranquilo, assim, porque antes a gente pensou que tal. Porque o ITR, eu imagino que quem tenha posse do ITR seja quem tá em posse do imóvel, né? Que paga o imposto e tal. Daí, tipo assim, eu fiquei pensando, eles devem ter acesso, o contador lá deve ter acesso a esse ITR, mas eles não vão entregar pra gente. Não, mas extinção de condomínio, não interessa quem paga o imposto, quem tem a posse. Não, eu digo assim, isso antes, porque a gente precisava do ITR para registrar o formal. Daí a gente tava com esse medo de ter que entrar na justiça para, tipo assim, entendi. Pra eles, mas a gente já conseguiu resolver. Passou na cabeça de fazer uma obrigação de fazer, para eles entregarem obrigatoriamente, né? E aí, nossa, a gente tava temendo isso, mas a gente conseguiu resolver essa parte. Agora, uma súmula legal para vocês mencionarem nessa ação, a hora que vocês forem fazer, menciona a súmula 487 do Supremo. 487? Isso, 487 do Supremo. Por quê? Numa discussão essas ações não se discute a posse, se discute a propriedade. Por quê? Porque pode ser que alguém queira alegar, mas eu que tenho a posse, né? Não sei se é o caso. Mas você usando muito bem essa súmula, você fala, opa, peraí, ninguém está discutindo posse aqui, é propriedade, entendeu? Ação de extinção de condomínio não se discute a posse, é propriedade. Sim, entendido. Então, tipo assim, essa certidão de propriedade atualizada, onde que você tem ideia onde eu arrumo isso? Você consegue no cartório do imóvel, de competência do imóvel, o cartório da cidade, né? Normalmente, a cidade pequena é um cartório só de imóveis, 2 no máximo. Cidade grande que é o problema, porque aí são vários cartórios. São Paulo tem 18 cartórios de imóveis, né? Aí você vai por bairro. Mas é o cartório de imóveis, de registro de imóveis do bairro, do local, da localidade do imóvel. Você consegue até pelo site fazer esse pedido, hein? Não, eu vou ver isso.
Tem cartório até que você pede por telefone também, viu? Consegue também. Não, a gente tá já conversado meio com o rapaz do cartório de lá, É. né, que a gente foi registrar, eu imagino que seja lá. Aí eu vou ver isso. Outra questão, doutor, que eu tenho para perguntar é a seguinte. Em 2019, eu acho, foi pedido uma prestação de conta para eles, né? Foi pedido? Para eles prestar conta, foi pedido, né? Tá. Eles prestaram contas e nessa prestação de contas tinha um valor lá de aproximadamente 18 mil e quase 20 mil reais lá, que estava dito como um valor para custear as custas processuais finais. Daí a gente falou com eles lá e eles falaram, não sabe desse valor, não sei do que você está falando, enfim. Aí eu fiquei pensando assim, eu imagino que no inventário tem uma conta onde eu sou depositado porque teve que vender umas casas, negócios assim. Eu imagino que tem uma conta que, por exemplo, vendeu um dos imóveis. O dinheiro dessa venda vai para... O dinheiro cai na onde? Cai numa conta do inventário? Na verdade, toda ação judicial tem uma conta, né? Você consegue entrar no site TJ, preenche a guia, coloca o número do processo. O Banco do Brasil ele é obrigado, né? Você consegue depositar numa conta vinculada ao processo. Então, qualquer tipo de ação civil você consegue fazer isso. E, inclusive, a alienação judicial é assim, né? Quem compra no leilão, o dinheiro é depositado dentro da conta do processo e aí vão ser feitas guias, alvarás, dividindo já entre os coproprietários, né? Sim, mas tipo assim, como eu faço para saber que conta é essa e para saber o que tem lá? Que eles falaram que estava lá dizendo que tinha esse valor para custear as custas processuais finais. Só que quem pagou, por exemplo, eu imagino que esse valor, tipo assim, seria um valor bom para, tipo assim, justamente pagar um formal de partilha. Entendi. Só que quem pagou foi a gente, entendeu? Então, tipo assim, como eu faço para saber cadê para rastrear esse dinheiro? Na verdade, para checar essa informação é só através de alvará judicial. Ou ação, alvará judicial, ou pedido, né? Você fala, juiz, existe um valor depositado aqui, gostaria de saber o valor atualizado. Então, você consegue, através de pedido, ter essa informação. Aí, por exemplo, então, tem três questões. A extinção de condomínio, a alienação imobiliária, o doutor falou? Tem extinção de condomínio, né, que é a venda, alienação judicial, a venda forçada do bem. Alienação judicial? Isso. É a correta? O nome correto dessa ação é alienação judicial. Todo mundo fala extinção de condomínio, mas não está correto, né? Uhum. Então, alienação judicial, pedido de perdas e danos. Perdas e danos. E tem o terceiro caso também é arbitramento de aluguel, né? Quando tem um coproprietário exercendo a posse exclusiva e você coproprietário não está, se essa pessoa de forma consensual não quer pagar aluguel para você, você pode exigir isso no Poder Judiciário, chama arbitramento de aluguel. Sim. E aí, tipo assim, teria uma terceira questão, uma terceira ação autônoma para, tipo assim, para verificar essa conta. Aí, tipo assim, eu pediria, o que exatamente eu pediria? Na verdade, quando você tem um processo em andamento, você quer descobrir algum valor em conta, né? Seja uma conta judicial, uma conta de fora, você pode fazer um pedido de alvará ou de ofício, né? Que oficie o banco para fazer o levantamento de qual que é o valor que tem ali. Se existe o processo vivo. Se não tem processo vivo, não tem processo em andamento, aí você pode fazer via pedido, né? O nome da ação é a ação de alvará judicial. Tipo assim, porque o inventário já acabou, né? Já saiu o formal de partilha, já acabou, o processo do inventário já acabou. E será que esse valor não foi usado, nada? Ficou depositado? Então, exatamente, tipo assim, é isso que eu tenho dúvida, porque eles, tipo, foi em 2019 que eles prestaram contas disso aí, então, na realidade, eu não sei, só que na época, quando a gente falou pra eles desses valores e tal, eles falaram que não tinha conhecimento, então, tipo assim, eu queria saber, tipo assim, se esse valor existe ainda, no que foi gasto, entendeu? O ideal é dentro de um processo fazer esse pedido, né? Você faz dentro do processo que seja oficiado,
para que seja feito um levantamento de eventuais valores. Você pode fazer isso. Se existir processo. Se não existir processo, como já parece que não existe, aí é uma ação que chama alvará judicial. Uma ação de alvará. Alvará judicial. E aí, tipo assim, nessa ação eu peço pra, tipo assim, eles, tipo, por exemplo, prestar conta, tipo, é pra quem? É, tipo assim, pro banco mostrar... O banco, na verdade, ele vai prestar contas, né? Qual o valor está depositado, que valor que tem, é isso que o banco vai fazer. Então a parte passiva seria o banco? É uma ação que não tem réu, na verdade, né? Você faz o pedido ao judiciário, que o judiciário peça um ofício e mande a conta do Banco do Brasil, no caso, que toma conta dessas ações, né? Sim, aí, por exemplo, colocaria o número do processo de inventário e tal. Isso, pode fazer isso. E se tem desconfiança que tem valores em outras contas, que um falecido deixou, FGTS, você já aproveita para pedir, né? Seja oficiado a outros bancos também. Ou Banco Central, né? Então, né, nisso que eu pintei para o doutor, seriam, em tese, 3 ações autônomas. 3 ações. O caso é complexo, viu? O caso é complexo. Vai trabalhar um pouquinho, hein? Mas pelo menos escolheu a ação correta, né? Extinção de condomínio mesmo. Sim, eu tô querendo, na real, ter um colega meu também, enfim, recém-formado e tal, eu queria, tipo assim, justamente chamar ele pra gente trabalhar junto nisso, né? E é bom, usa como, eu sempre falo, como um laboratório, né? Laboratório. Sim. É. Mas parabéns, escolheu a ação correta. Só que explica pro teu pai direitinho para depois não ter confusão. O nome da ação é alienação judicial, todo mundo chama de extinção do condomínio, o Brasil assim mesmo, faz parte, né? Mas o objetivo da ação de extinção do condomínio ou alienação judicial é dividir o bem, mas não fisicamente. Dividir o bem por quê? Dividir o dinheiro da venda do bem, né? Essa é a verdade, né? É claro que antes disso, de chegar à asta pública, alguém pode exercer o direito de preferência, pode alguém se habilitar e falar que tem interesse em comprar, chamada venda direta, pode acontecer também, né, se ninguém questionar. Então, tem muita coisa que pode acontecer no meio desse caminho, mas, em regra, a extinção de condomínio, como o nome induz a erro, né, não é dividir o terreno, a pizza, né, é vender e será dividido o valor recebido, entendeu? Sim, mas aí se eles quiserem não precisa, eles pagam só a parte do cara. Só. Não precisa vender o imóvel, então eles vão ter essa opção. Né? Vai ter essa opção. E outra coisa, mas é perigoso. Não é perigoso, porque se você não concordar, se um herdeiro não concordar com a avaliação, vai impugnar a avaliação, vai ser feita uma nova perícia. Então, aonde que atrasa? É justamente na impugnação. Não atrasa muito, não. Mas é justamente na impugnação. De qualquer maneira, ele vai nomear um perito para analisar. Né? Nem sempre, viu? O juiz só nomeia um perito quando a outra parte alega, não concordo com o valor. Aí o que o juiz faz? O juiz ele quer bater meta, quer tirar da frente dele, quer tirar o dele da reta, né? O juiz a juíza. A verdade é essa, né? Ele quer dar andamento. Então, para dar andamento e acabar essa discussão, nomeia um perito, entendeu? Um perito avaliador. Entendi. Perfeito, doutor. Era isso aí que eu queria sanar. Tá bem claro para mim agora. Legal, fico feliz. Eu vou estar correndo atrás disso aí. Um grande prazer, na real. Acompanho o doutor no YouTube. Já teve muitas provas já que o doutor me salvou. Que legal, que bacana. Conta comigo, viu? Quando você precisar de mentoria, alguma coisa, eu tô aqui para isso. Eu atendo mais de 40 a 60 advogados por mês, de várias áreas diferentes, da mesma área. Então, vai assumindo os casos, surgindo dúvidas. Se você precisar, eu tô aqui para prestar esse serviço de mentoria presencial, online. E faz a pós comigo, leia meus livros. Entra no site da editora Mizuno, tem vários livros, Direito Imobiliário de AZ, para você estudar. Entra no site www.portaleso, Escola Superior Universitária. A minha pós custa do ESO, custa acho R$980. Mas é uma pós-prática para você aprender a advogar, aprender a cobrar, é muito legal. Perfeito, doutor. Então é isso, beleza, viu? Obrigadão. Fica com Deus, se cuida, boa sorte aí, tá bom? Precisar, eu tô sempre aqui. Você tem um amigo mais que um professor aqui, tá bom? Igualmente. Obrigado. Tchau.
Então é isso, gente. Né? Então, mais uma mentoria com muito carinho aqui. Lembrando então a todos que a ação de extinção de condomínio é uma ação que nós vamos dividir o bem faticamente? Não, não vai dividir o bem. O bem, a extinção é do condomínio. Quando eu tenho a propriedade juntamente com alguém, existe um condomínio. Eu sou coproprietário. Então, se um herdeiro, eu não gosto de usar muito o termo herdeiro porque confunde, se um coproprietário ele quer vender e o outro não quer, o caminho é fazer a extinção do condomínio, para que ocorra a venda forçada. Claro que o herdeiro que tiver interesse, ele pode propor a adjudicação, ou seja, a compra da parte do outro, isso claro que pode ocorrer, mas de fato a extinção de condomínio tem um objetivo que é a venda, a alienação. Os valores serão divididos de partes iguais. É claro que pode ser realizado, novamente eu falo isso, pode ser realizada assim a possibilidade de direito de preferência, a adjudicação do bem, tá bom? Mas a extinção de condomínio tem essa função, tá bom? Pra gente não errar. Maria.